Tá frio ou tá calor? Um pouquinho quente ainda? Esperar um pouquinho que eu acho que agora vai melhorar. Eu já baixei um pouco a temperatura, tá? Não, até que não tá tão, não. Tá um pouquinho só. Vamos lá. Gente, os exercícios de gases estão na página 58/59, tá? A gente faz a primeira parte da aula, a resolução desses exercícios, e depois a gente entra na estequiometria. 59. Vamos lá. Questão 1. A questão 1, na verdade, ela é uma questão que fala sobre a relação de densidade do gás com outras propriedades que não massa e volume, né? Porque quando a gente pensa em densidade, a gente pensa sempre numa relação massa-volume. O que o exercício 1 vai mostrar é que eu consigo calcular a densidade de um gás sem saber a massa nem o volume, mas eu consigo calcular a densidade a partir de pressão e temperatura. Então, ele fala o seguinte, ó: baseados nos conceitos sobre gases, analise as afirmações a seguir. Frase 1. A densidade de um gás diminui à medida que ele é aquecido sob pressão constante. Então, para lá. Se eu tenho um gás, eu vou fazer um aquecimento a pressão constante. Gente, vamos pensar um pouquinho aqui. Processos em que um gás sofre uma mudança com pressão constante são processos isobáricos. Isso é uma transformação isobárica. Tá. Ele afirma que se eu aquecer o gás, a densidade diminui. Bom, o que que eu sei sobre densidade gasosa? Densidade é massa sobre volume. Então, uma forma de você deixar um gás mais ou menos denso é alterar o volume dele, ok? O que que acontece com o volume de um gás quando eu aqueço ele a pressão constante? O que que acontece com o volume de um gás quando eu aqueço ele a pressão constante? Se vocês lembrarem da aula de teoria, um aquecimento na pressão constante vai fazer isso aqui com o gás, ó. Peraí que eu já saio da frente. Ó, imagina o gás no estado A, onde ele tem uma temperatura, tem um volume e, consequentemente, tem uma densidade. Agora, imagina que eu vá aquecendo esse gás de tal maneira que a pressão seja mantida constante. Quando a pressão é constante, o volume ele cresce na mesma proporção da temperatura. Então, por exemplo, se eu dobro a temperatura, o volume dobra. Se eu mexo na temperatura e o volume mexe, o que que acontece com a densidade? Ela também muda. Então, essa frase é verdadeira. Eu posso dizer o seguinte, ó: o aquecimento a pressão constante provoca aumento de volume. Por isso que a gente costuma dizer, pessoal, de maneira mais assim simplificada, que o ar quente é, entre aspas, mais leve que o ar frio. Quando eu falo que o ar quente é mais leve que o ar frio, eu estou falando da densidade, né? Quando eu aqueço uma massa de ar, a tendência dela é que ela perca a densidade, ela diminua a densidade, tá? Essa frase é verdadeira. Eu queria colocar também aqui uma observação sobre a questão da densidade. Gente, dá uma olhada aqui na equaçãozinha do Clapeyron, ó. Equação do Clapeyron, tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou, a partir da equação de Clapeyron, eu vou criar uma outra fórmula que vai relacionar a densidade do gás com a temperatura dele, tá? Então a gente vai trabalhar, quando se trabalha com gás especificamente, a gente pode calcular a densidade da forma tradicional ou usando a equação de Clapeyron. Para eu usar a equação de Clapeyron, o que que eu vou fazer? Tá vendo onde está escrito aqui o número de mols? Eu vou abrir e vou escrever assim, ó. Ó, abri.
No lugar do número de mols, eu coloquei massa dividido por massa molar, tá? Por que que eu fiz isso? Porque eu quero fazer aparecer aqui dentro a densidade. Como densidade é massa sobre volume, qual foi a minha ideia? Fazer aparecer massa aqui, ó. Então, daí eu tive a ideia de abrir o número de mol para massa sobre massa molar. Aí, o que que eu vou fazer agora? Se eu passar a massa molar multiplicando aqui, ó, e passar o volume dividindo, eu vou ter isso aqui, ó. P vezes mm igual a m sobre v r t. Ó. Na verdade, quando eu passo o volume para cá, né, pessoal, o volume divide tudo, né? Mas como tá multiplicação, eu só coloquei o Vzinho aqui embaixo. E aí apareceu o que eu queria, ó, a densidade do gás, tá? Então eu tenho que a pressão vezes a massa molar do gás é igual a densidade vezes R vezes T, tá? Eu estou mexendo na equação para fazer aparecer a densidade. Agora eu vou isolar a densidade para chegar numa outra fórmula de calcular a densidade, tá? Portanto, a densidade é igual a P vezes mm sobre RT. Ó, gente, tá? Essa fórmula ela consegue relacionar a densidade do gás com três fatores bem legais. Com a pressão. Então, por exemplo, geralmente uma massa de ar que está com pressão alta tem densidade maior. Perceberam? Ó? Pressão diretamente proporcional à densidade. Já a temperatura é inversamente proporcional à densidade. Ou seja, massas de ar mais quentes tendem a subir. Massas de ar mais frias tendem a descer. Aqui a gente pode até relacionar essa fórmula, né, com o fenômeno de convecção que a gente estuda na termologia. A convecção é aquele movimento de massas de ar, né? Pode ser de ar ou pode ser de líquido também, que ocorre por conta da diferença de densidade, tá? A história do ar quente subir, o ar frio descer, tá bom? E tem uma outra coisa muito curiosa nessa fórmula. Ela mostra que gases diferentes podem ter densidades diferentes estando na mesma pressão e na mesma temperatura. Imagina, por exemplo, que eu tenha dois balões. Imagina que eu tenha dois balões. Um deles com gás hélio, tá? Vamos supor que o gás está na CNTP, tá? Só para não ficar enchendo muito o saco. Está na CNTP. Então ele está a 0 graus Celsius e 1 atm, ok? Aí eu comparo esse balão com outro balão com gás carbônico, também na CNTP. Tudo bem? Se eu tiver dois balões com os gases nas mesmas temperaturas e pressão, se eu soltar um dos balões e o outro, um deles vai subir e o outro vai descer. Por quê? Diferença de massa molar. A massa molecular do hélio é menor do que a massa molecular do CO2. Então, se a gente fizer esse cálculo da densidade dos gases nas mesmas condições, mesmo assim, o gás hélio é menos denso, né? A massa molecular do gás importa no valor da densidade. Então, a densidade do hélio ela vai ser menor que a densidade do CO2, tá? Beleza? Tá, então isso era a afirmativa 1. Aproveitei e já falei bastante coisa sobre densidade. Na afirmativa 2, ele ainda continua falando sobre densidade. Ele fala assim, ó, a densidade de um gás não varia à medida que esse gás é aquecido sob volume constante. Então agora o que que eu quero? Eu quero aquecer um gás, aquecimento isovolumétrico. Eu vou esquentar um gás sem variar o volume. Ele afirma que se eu fizer isso,
A densidade não varia. E aí? É verdade, viu, gente? É verdade. Aí você fala, pessoal, mas você não está aquecendo o gás? Não, estou, mas só que tem um problema. Eu estou aquecendo sem mexer no volume. Se eu estou aquecendo sem mexer no volume, a densidade não tem por que mudar de forma nenhuma. Essa história de a gente falar que o ar quente é menos denso que o ar frio, isso tem a ver com o fato de que quando você esquenta uma massa de ar, geralmente ela se expande. Agora, se eu estou aquecendo num recipiente que não tem como expandir, o volume vai continuar o mesmo, a massa vai continuar a mesma, a única diferença é que você vai ter um ar quente ali, tá? Então, é verdade, a densidade não varia, justamente porque o volume não muda, não varia, tá? Tudo bem? 3. Quando uma amostra de gás é aquecida sob pressão constante, aquecida sob. Fala. Hum? Sim. Se a temperatura aumenta, a pressão aumenta na mesma proporção. Então, essa fórmula continua constante, tá? Porque lembra que se eu estou trabalhando com isométrico, a pressão sobre a temperatura é constante. Então, na hora que você esquenta, por exemplo, dobrei a temperatura, dobra a pressão, de tal maneira que a conta fica presa, fica no mesmo valor, entendeu? Beleza. Vou voltar aqui. Essa daqui tem uma pegadinha nessa pergunta, tá, gente? Ó, quando uma amostra de gás é aquecida sob pressão constante, verifica-se o aumento do seu volume e a energia cinética média das moléculas mantém-se constantes. Então ele fala duas coisas. Primeiro, eu aqueço um gás a pressão constante. Então é um aquecimento isobárico. Aquecimento isobárico. Bom, se eu estou aquecendo isobaricamente, eu estou aquecendo de acordo com esse comportamento aqui, ó. Mesmo comportamento do primeiro caso. Então o volume sobe. O volume sobe, a densidade muda. Acabou. Então até aqui, ok, ó. Quando uma amostra de gás é aquecida sob pressão constante, é verificado o aumento do seu volume, ok? Agora é que vem a parte chata. E a energia cinética média das suas moléculas mantém-se constante. É aqui que está o problema. Gente, qual é a grandeza que mede energia cinética média de moléculas? É a temperatura. Se o gás está sendo aquecido, como que pode a energia cinética das moléculas ficar constante? Ela aumenta. Aqueceu, aumentou a energia. Tudo bem? Então, o erro da frase está quando ele fala que a energia cinética das moléculas é constante, e não é. Para ser uma energia cinética constante, teria que ser um processo isotérmico. Não, não, pera um pouquinho. É assim, ó. Vamos devagar. Ó, olha para a fórmula. P1V1T1 igual a P2 V2T2. Tá, primeiro, se uma grandeza é constante, aí virou PV, né, aí você corta. Se duas grandezas são constantes, a terceira também é. Entendeu? Não tem como. Ou você tem uma constante, ou todas variam, tá? Porque se duas forem constantes, a terceira também vai ser, porque não tem como ela variar. Também, também, também. Uma boa, tá? Beleza? Então ficou falsa. Pronto, falsa. Ficou V e V, 1 e 2, alternativa D de dado, tá?
Questão número 2. Dois. Um frasco fechado contém dois gases cujo comportamento é considerado ideal. Hidrogênio molecular. Ó, quando ele fala hidrogênio molecular, pessoal, ele está falando do H2, tá? É a molécula de hidrogênio, para não confundir com átomo, né? Então, ele tem dentro do recipiente o hidrogênio, hidrogênio molecular e tem o monóxido de nitrogênio, NO. NO. Mistura dos dois gases lá dentro. Sabe-se que a pressão parcial do NO, a pressão parcial, geralmente quando a gente vai representar a pressão parcial, a gente escreve assim, ó, P do gás que você está colocando lá dentro. Ele diz que a pressão parcial do NO é igual a 3/5 da pressão parcial do hidrogênio. 3/5 seria 0,6, né? Então é como se ele estivesse dizendo assim, ó, pessoal, traduzindo numa linguagem um pouco menos. A pressão parcial do NO é 60% da pressão parcial de hidrogênio, tá? Se você transformar o 3/5 em número mesmo, seria 60%. Tá? Aí outra coisa que ele fala na questão, a massa total da mistura, porque eu tenho dois gases lá dentro, então eu vou pegar a massa de hidrogênio mais a massa de NO, diz que vale 20 gramas. E aí ele vem e pergunta: assinale a alternativa que fornece a porcentagem em massa de hidrogênio na mistura. Ele quer saber quantos por cento tem de hidrogênio dentro dessa mistura. Tá bom? O que mais que ele deu? Só isso, né? Talvez eu vá precisar de massas molares aqui. E aí? Puta merda, hein? Ô, gente, acho que a primeira coisa que a gente precisa se atentar no exercício é sobre a questão da pressão parcial. Imagina o seguinte, ó. Você tem um frasco aqui, onde eu tenho NO e H2. De tal maneira que os dois gases que estão lá dentro estão exercendo pressão. Então eu posso dizer que a pressão total do sistema seria a pressão do NO mais a pressão do hidrogênio. Tá? Só lembrando, né, que na aula da semana passada a gente falou sobre isso, a pressão parcial de um gás é a pressão que aquele gás exerce sozinho na mistura. Se você tirar dali todos os gases e deixar só aquele gás, naquelas condições, esse gás vai exercer uma pressão individual ali, que é o que eu estou falando de pressão total. Uma das coisas que a gente falou na aula da semana passada, que eu acho que a que mais importa aqui, é a seguinte: as pressões parciais, elas estão relacionadas com a porcentagem de gás aqui dentro. Por exemplo, se eu falo que a pressão do H2, exemplo, tá? Ela é igual à do NO, significa que ali dentro eu tenho que ter 50% de um gás, 50% do outro. Se eu falo que a pressão do hidrogênio é a metade da pressão do NO, é porque essa relação tem que ser mantida em números de mols. A pressão e o número de mols caminham juntos, gente. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se a pressão do NO ela é 0,6 da pressão do hidrogênio, eu posso dizer que isso aqui também vale para o número de mols. Pô, se a pressão de um cara é 60% da pressão do outro, significa que o número de mols desse cara tem que ser 60% do número de mols do outro.
Porque os gases estão nas mesmas condições de pressão e temperatura, gente. De volume e de temperatura. Se as pressões são diferentes, a única coisa que pode explicar isso é o número de mols. Então, eu parto da seguinte ideia, que o número de mols do NO é 60% do número de mols do hidrogênio. Essa é a parte que eu preciso chegar pensando. Aí você fala, tá, professor, mas o que que eu quero fazer com esses números de mols? Na verdade, pessoal, eu não quero fazer nada com esses números de mols. Eu quero encontrar a massa desse cara aqui, ó. Ele não quer a porcentagem de hidrogênio. Então eu tenho que dar um jeito de achar a massa desse maluco. Então o que que eu vou fazer? Eu vou abrir o número de mol aqui. Lembrando que eu sei que o número de mol é massa sobre massa molar. Então veja, onde está escrito o número de mols do NO, eu vou colocar massa dividido pela massa molar do NO. Isso é igual a 0,6 de massa do hidrogênio dividido pela massa molar do hidrogênio. Qual que vai ser a minha ideia, pessoal? Eu sei calcular essas massas molares. Quando eu desenvolver essa conta, eu vou achar uma relação entre as massas. Aí eu uso isso naquele lugar para resolver a equaçãozinha do sistema. É como se eu tivesse um sistema de duas equações. Ó, você tem uma equação aqui, ó. X mais Y igual a 20. Agora o que eu estou fazendo aqui é buscando uma outra equação para poder resolver um sistema. Então vamos lá. Massa de NO sobre massa molar do NO, pessoal. 14 mais 16. Então vai dar 30. Igual 0,6 vezes massa de hidrogênio sobre massa molar do H2, que é 2. É 2. Aqui, ó, dá para simplificar, né? O 30 com o 2. Então fica massa de NO dividido por 15 igual nossa, peraí. Massa de NO dividido por 15 é igual a 0,6 vezes massa de H2. Tá? Só simplifiquei o 30 com 2. Passa o 15 para cá, ó, multiplicando. Dá 9, né? Acho que é 9. A massa do NO é igual a 9 vezes a massa do hidrogênio. 15 vezes 0,6 é 9, né? 3, 6, 9. É. Agora, o que que eu faço com essa massa, gente? Eu substituo ali, ó. Veja, o que que ele fala lá no meio do exercício? Que a soma das massas vale 20. Tá bom. Eu acabei de descobrir que a massa do NO é 9 vezes a massa do hidrogênio. Então eu vou substituir, ó. Massa do hidrogênio mais. No lugar da massa do NO, no lugar da massa do NO, eu vou colocar 9 vezes a massa do hidrogênio. Olha lá. Isso é igual a 20. Tá foda essa questão, né? Não é uma questão, ó. Aqui vai dar 10 igual a 20. Ó. Pronto. Acabou a questão. Porque, ó, acabei de descobrir que a massa de hidrogênio vale 2. 2 gramas, tá? 2 gramas de um total de quanto? De 20, tá? Então a porcentagem vai dar 10%. Ó, seria a última regra de 3 aqui, ó.
20 gramas, que é a mistura, correspondem a 100%. 20 gramas da mistura correspondem a 100%. 2 gramas, que seria a massa só do hidrogênio, vai ser X. Tá? Questão 3. Posso fazer a 3, gente? Ah, essa 3 aqui tem uma coisa que... Bom, vamos lá, vai fazer. Ele fala assim, ó. Após nadar na superfície, uma pessoa mergulha até uma profundidade de 200 metros em apneia, perdão, sem exalar ar. Desconsiderando trocas gasosas que ocorrem nos alvéolos pulmonares, calcule a pressão parcial do nitrogênio e do oxigênio no ar contido no pulmão do mergulhador. Então o cara inala e desce. Desce a uma profundidade de 200 metros. Não sei como é que o cara consegue fazer isso, mas tudo bem. Tá. Qual é o problema do cara mergulhar 200 metros de profundidade na água? A pressão lá vai aumentar. A pressão aumenta. Então, aquele ar que você respirou, quando ele entrou nos seus pulmões, você estava na superfície. Esse ar entrou com uma pressão de 1 atm. Só que à medida que você vai mergulhando, seus pulmões vão colapsando por causa da pressão do ambiente. Então, o ar lá dentro vai ficando comprimido, tá? Quando eu tiver a 200 metros de profundidade, ele quer que eu calcule a pressão parcial do nitrogênio e a pressão parcial do oxigênio. Acho que é isso, né? Dos dois. É. Tudo bem. Antes da gente pensar nas pressões parciais dos gases, vamos pensar no seguinte: será que a pressão parcial do nitrogênio dentro do ar é igual à do oxigênio? Não. A gente aqui precisa lembrar que, ou pelo menos considerar, que o ar é uma mistura de aproximadamente 20% de oxigênio e 80% de nitrogênio. Aqui a gente está arredondando ao extremo, né? Estou considerando uma mistura de dois gases. Então significa o seguinte, gente: não importa qual seja a pressão dentro do pulmão, não importa. A pressão parcial do oxigênio tem que ser 20% daquele valor e a pressão parcial do nitrogênio tem que ser 80% daquele valor. Não interessa se você está 1 atm, se você está 10 atm. Por exemplo, se eu estiver falando do ar ao nível do mar, a gente sabe que ao nível do mar, a pressão do ar é 1 atm, não é? Que é o 10 a quinta, que a gente falou na aula da semana passada. Tá, então se a gente estiver respirando ar aqui ao nível do mar, aproximadamente 1 atm, respirei. Esse ar que entrou com 1 atm. Desse 1 atm, 0,2 atms correspondem à pressão de oxigênio e 0,8 correspondem à pressão do nitrogênio. Só que isso na superfície. O cara quer que a gente calcule isso lá embaixo. Lá embaixo. O que eu preciso saber então aqui? Qual é a pressão lá embaixo? Aí você tem que lembrar disso aqui, ó. O
A gente costuma calcular a pressão de gases utilizando o ATM, ou a gente pode relacionar a pressão dos gases com pressão de colunas de líquidos, que é o que a gente faz na hidrostática, né? Lá na hidrostática, a gente prova que se eu pegar uma coluna de água com 10 metros de altura, esta coluna de água de 10 metros de altura exerce a mesma pressão que um ATM. Isso é provado, tá? Quando a gente tiver aula de hidrostática, eu vou fazer essa conta para vocês. Por enquanto, vocês vão acreditar nisso. Porque isso aqui passa a ser, então, uma unidade de medida. E, gente, tem vestibular que acredita que você saiba isso, tá? Então, o que eu tô querendo dizer é que às vezes o cara não põe essa informação para você. Ele não fala, olha, considere que cada 10 metros de água equivale a um ATM. Essa informação eles costumam omitir. Você tem que saber. Bom, se então a cada 10 metros de água a pressão aumenta um ATM, mano, 20 ATMs aqui, ó. 20 ATMs. Ó, 200 metros de água, P. Então veja, quando você inspirou ar, a gente inspirou ar, ele entrou com um ATM. Então ele já tinha uma pressão de um ATM. Aí, a hora que eu desço 200 metros, ele ganha mais 20 ATMs. Então significa, pessoal, que quando o cara estiver lá embaixo, a pressão do ar que está no pulmão dele está em 21 atmosferas. 21 atmosferas. Então a pressão do nitrogênio mais a pressão do oxigênio agora estão a 21 ATMs. Tá bom? Agora, o que que não mudou de lá de cima até lá embaixo? A porcentagem de gás no pulmão. Você respirou um ar que tinha 20%, 80%. Ele continua tendo 20%, 80%. Só que agora, numa pressão maior. Então, qual vai ser a pressão do N2? Vai ser 80% desse valor, que dá 16,8? É isso, gente? Quanto que é 80% disso? Eu acho que é isso, né? E o restante da pressão é o oxigênio. O restante da pressão é o oxigênio. Vai dar 3. Não, 2,2, né? ATMs. 16. Não. 16, nossa, vai dar um monte, nada a ver. 16, 17, 18, 19, 20. Dá 4,2? É isso? 20, 21 é. Fala. Isso. Sim. Por que normalmente não? 20 ATMs a mais do que você já tinha, né? É, porque, por exemplo, se você tá lá embaixo, vamos supor, você tá lá embaixo. Qual é a pressão que está em cima de você? 20 mais a atmosfera. Então você está somando, a gente soma a pressão atmosférica também. 21 atm de pressão. Na verdade, é assim, tá, gente? Até onde eu sei, isso aqui é impossível para um ser humano. O ser humano mais fudido, os caras mais treinados disso aqui, eles vão a 40 metros, sem nada. É só na raça mesmo. Os caras seguram o fôlego. Mano, eu vi um cara uma vez, o cara ficou 7 minutos e meio em apneia e não desmaiou. Não sei como ele consegue. Eles controlam até o batimento cardíaco. O batimento desses caras chega a tipo 40 por minuto. Ele consegue baixar o máximo possível do batimento cardíaco para conseguir economizar oxigênio no sangue. Eu acho que é mais um processo de concentração mesmo do que. Mas 200 metros não tem como. Imagina.
Consegue imaginar, mano, o pulmão da pessoa com 20 atm de pressão explode. Tem como. Oi. É por causa da descompressão, exatamente. Porque o que que acontece? Qual que é o problema da descompressão no organismo? Imagina que você tem um vaso sanguíneo. Tá passando sangue aqui. No sangue, você tem uma porrada de coisa. Só que tem uma parte do sangue que é meio que o plasma, vai, que é a parte mais líquida. E essa parte líquida, ela carrega consigo um pouco de gás dissolvido. Então, por exemplo, se a gente tirar o sangue da pessoa aqui, eu vou conseguir encontrar no sangue oxigênio dissolvido, CO2 um pouquinho dissolvido, nitrogênio um pouquinho dissolvido, mas é muito pouco, tá? O que que acontece? Quando você mergulha, você está submetido a uma pressão alta. Esta pressão alta facilita a dissolução de gases no sangue. Esse processo é um processo de equilíbrio e ele é deslocado basicamente assim, por exemplo, ó. Imagina que você tem uma substância X no estado gasoso que coexiste em equilíbrio com o X dissolvido no sangue. É bem isso aqui a coisa. Então esse equilíbrio ele é deslocado por fatores. Né? Lembra o que desloca o equilíbrio? Pressão, por exemplo. Não sei se vocês lembram a regra da pressão. Quando a gente tem um equilíbrio e você quer deslocar o equilíbrio aumentando a pressão, o equilíbrio desloca para onde tem menos gás. Sempre. Então, por exemplo, quando eu aumentar a pressão, ou seja, a pessoa mergulhou, o equilíbrio vai para onde tem menos gás. Ele desloca para cá. Então, eu aumento a solubilidade dos gases no sangue. Agora, imagina o que acontece, por exemplo, se essa pessoa subir rapidamente. Se essa pessoa subir rapidamente, ela vai sofrer uma descompressão. No momento que ela sofre uma descompressão, o equilíbrio volta para cá rápido, ó. Vum. E aí, aquela substância que estava dissolvida no sangue vira gás, bolha, embolia, embolia pulmonar. É por isso que não pode, que, por exemplo, quando você faz mergulho, essa galera que faz mergulho em água profunda, o cara na hora de subir, ele não pode subir correndo. Ele sobe um pouquinho, para, sobe um pouquinho, para que o organismo vá descomprimindo devagar, porque se a descompressão for rápida, isso aqui se formam bolhas dentro do sangue. Se essas bolhas entrarem, por exemplo, numa artéria pulmonar, numa artéria cerebral ali, dá uma embolia. A pessoa morre. 300, aí, diz que tem gente que desce até 300, tá? Então eu falei cagada. E a pessoa não tá mais aqui para contar a história, talvez, né? A pessoa virou uma. Como é que chama aquele negócio delicioso lá? É tapioca. A tapioca. Aquele negócio delicioso lá, tá? Beleza? Então, ó, inclusive, foi até bom você ter perguntado esse negócio da descompressão, porque isso aqui é uma questão de deslocamento de equilíbrio. Isso aqui pode muito bem cair mesmo numa questão mais contextualizada, tá? É, é isso. Inclusive, tem até uma expressão, eu sempre falo dessa expressão porque ela é muito engraçada. É essa aqui, ó. Depois você procura no Google aí, ó. Agora vocês não usam mais Google, né? Tudo no TikTok. É. Pulga do mergulhador. A pulga do mergulhador é um fenômeno que indica que o seu organismo está passando por esse processo. O que que acontece? Muitas vezes o mergulhador ele sobe, o cara foi lá para baixo, mergulhou, a pressão está super alta. E aí, por um erro qualquer, o mergulhador ele sobe muito rápido. Quando o mergulhador sobe muito rápido, esse processo aqui começa a acontecer nos vasos sanguíneos. E os primeiros vasos a sentirem o efeito dessa embolia são os vasos da hipoderme, porque são vasos bem fininhos. Então, se começar a formar embolia nesses vasos da hipoderme, a pessoa começa a sentir uma coceirinha. Ela fala, nossa, que coceira estranha. E aí os caras chamam de pulga do mergulhador. Então o mergulhador sobe. Se ele tá com o corpo meio coçando, eles sabem que o cara tá descomprimindo. E aí o que que ele tem que fazer? Ele tem que, para não descomprimir muito rápido, ele tem que entrar numa câmara hiperbárica. É uma câmara onde a pressão é maior, ele fica um tempo ali, e aí essa pressão vai diminuindo devagar, devagar para o organismo ir acostumando. É muito estranho, né?
Beleza? Questão 4. A questão 4 é uma questão muito famosa que caiu na Unicamp. Bem legal, né? A Unicamp ela tem um perfil mais de vestibular, mais de conceito, né? Ele fala o seguinte: bebidas gaseificadas apresentam o inconveniente de perderem a graça depois de abertas. A pressão do CO2 no interior da garrafa do refrigerante, antes dela ser aberta, gira em torno de 3,5 atm. Então, pera um pouquinho. Vamos imaginar o que acontece dentro da garrafa de refrigerante. Então, você compra o refrigerante ali, todo mundo aqui sabe que a garrafa ela vem super durinha, né? Você aperta a garrafa, ela está bem dura, indicando que ali dentro está uma pressão alta. O que que acontece, gente? Dentro da bebida, eu tenho CO2. O gás que a gente usa, né, para gaseificar a bebida é o CO2. Só que o CO2 ele está dissolvido no refrigerante. Está dissolvido. Quando a gente abre a garrafa, você escuta aquele barulho tss. E se você ficar olhando no refrigerante, bem no refrigerante, na hora que você abre, aparecem umas bolhas do nada. Tanto é que às vezes chega até subir. Por que que acontece aquilo? Da onde vem aquele do nada que sobe? De novo, eu tenho um equilíbrio. O CO2, gente, que está dissolvido no refrigerante, ele coexiste em equilíbrio com o CO2 que está nessa parte da garrafa, ó. Então, tenta imaginar que você tem CO2 dissolvendo, CO2 virando gás. CO2 dissolvendo, CO2 virando gás. Só que como a garrafa está fechada aqui e o sistema está em equilíbrio, quer dizer que as duas reações estão acontecendo com a mesma velocidade. Mesmo tanto de CO2 que sai, entra. Então fica um sistema dinâmico, o sistema fica reagindo, né? Só que aparentemente não está acontecendo nada. Aí, quando eu abro a garrafa, a pressão cai. A pressão lá dentro é 3,5. Cai para 1. Quando a pressão cai, adivinha o que acontece com esse equilíbrio? Desloca. Lembra da pulga do mergulhador. Quando o equilíbrio desloca, do nada, aquele monte de CO2 que está aqui vira gás. Por isso que você vê. Se tiver quente e esse gás é formado numa temperatura mais alta, aquilo vira um jato mesmo, tá? Isso é um equilíbrio, esse tipo de equilíbrio, pessoal, é chamado de equilíbrio heterogêneo, porque você tem uma substância numa fase aquosa e a mesma substância numa outra fase, tá? Fala, Manu. Um pouquinho chega. Esses são equilíbrios concomitantes, né? Ele pode, isso aqui vira com água, vira H+, HCO3-, que também vira ácido carbônico. Então, tipo, aqui dentro você tem uma porrada de coisa. Você tem bicarbonato, tem um pouco de hidrogênio livre e também tem um pouquinho de ácido carbônico ali dentro. Tudo coexistindo ali, tá? Fechou? É mais ou menos isso que acontece. Então, pensa. Pressão alta. Abriu, a pressão despenca. A pressão despenca porque o gás sai, certo? Aí imagina que você foi lá, se serviu, tomou seu refrigerante e fechou a garrafa de novo. Quando eu fechei a garrafa de novo, eu vou estabelecer um novo equilíbrio. Vai sair um pouco de gás daqui para cá, porque a pressão estava baixa, né? Na hora que a pressão estava baixa, o gás saiu. Você fechou. Esse gás ele começa a se acumular novamente aqui. A pressão começa a subir de novo, até você ter um novo equilíbrio. Esse equilíbrio vai durar até o momento que você resolver tomar refrigerante de novo. Tomou o refrigerante de novo, abre, escapa o gás, e assim vai. Ele quer que a gente veja que gráfico reproduz isso. Quer ver, ó? Vamos ler juntos. Ele fala que a pressão lá dentro é 3 atm e é sabido que depois de aberta, ele não apresenta mais as características iniciais. Isso é meio óbvio, né?
Considere uma garrafa de refrigerante de 2 litros sendo aberta e fechada a cada 4 horas, retirando-se do seu interior 200 ml de refrigerante cada vez. Nessas condições, pode-se afirmar corretamente que nos gráficos a seguir, o que mais se aproxima do comportamento é isso aí. Vamos tentar desenhar mais ou menos o que, que a gente acha que vai acontecer. Ele está mostrando um gráfico de pressão em função do tempo, né? Isso. Seria a pressão lá dentro em função do tempo. Ele vai abrir de 4 em 4 horas. Então, cada coluninha dessa do gráfico que a gente está vendo seria 4 horas, né? Tá. Ô, gente, a pressão do refrigerante, ela começa com que valor? 3,5. 3,5. Então, a pressão, ela começa no 3,5. Tá. Aí eu vou abrir a garrafa pela primeira vez. Pss. Até quanto? Um. Aí tomei o refrigerante. Fechei a garrafa. Conforme eu fechei a garrafa, a pressão volta a subir, não é? Tá. Ela vai subir até quanto? Não pode ser mais 3,5. Não pode mais ser 3,5. Porque já escapou gás, o líquido já está. O espaço vazio, entre aspas, da garrafa já está maior, né? Porque você tirou refrigerante. Então, a pressão ela vai subindo até um valor abaixo de 3,5. Até a hora que eu resolvo abrir a garrafa. Pss, de novo. Volta para um ATM. Tira mais refrigerante. Fecha a garrafa. Não volta nem para esse valor. Por isso que o refrigerante vai perdendo a pressão. Vai saindo o gás dali, vai ficando um espaço vazio. E aí a coisa vai caminhando até não ter mais refrigerante. É, acabou o refrigerante, que bosta. Tem que comprar outro. Aí, tá bom? Alternativa B de bola. Né? O segredo para olhar para os gráficos meio que matar é que, primeiro, né? Toda vez que eu abro a garrafa, a pressão é a mesma. E quando eu fecho a garrafa, a pressão estabelecida nunca consegue chegar perto da anterior. E é por isso que o refrigerante vai perdendo gás. Porque é o seguinte, gente, o que que mantém esse equilíbrio aqui, ó, deslocado para a esquerda? A pressão alta. O que mantém o CO2 preso no refrigerante é a pressão alta. Por isso que quando os caras fabricam o refrigerante, a pressão aqui dentro vem 3,5. A pressão vem 3,5 aqui, pessoal, para literalmente segurar o CO2 dentro do refrigerante. Porque se essa pressão aqui for muito baixa, o equilíbrio naturalmente começa a deslocar para o desprendimento do gás. Tá bom? Beleza? Próxima, questão 5. Oi. Uh-uh. Se escapa o gás. É que na verdade assim. Vamos supor que eu abra a garrafa e não use ela. E feche. Só. Se você abrir e não tirar refrigerante, você concorda que o espaço aqui vai ser o mesmo? Então, se eu abrir, vai escapar o gás, a pressão vai cair. Se eu fechar aqui de novo e deixar quieto, pode ser que a pressão suba para 3,5 de novo. Porque você vai ter o mesmo espaço aqui e esse gás vai ser liberado para ocupar o mesmo espaço. Agora, se você ficar fazendo isso várias vezes, abre, escapa o gás, fecha. Vai chegar uma hora que essa pressão não vai conseguir, mas de fato, chegar a 3,5, porque você vai perdendo gás, tá? Agora, quando ele fala que tira o refrigerante, aí é certeza, a pressão cai, porque tem mais espaço. Tá bom. Questão 5.
Ele fala assim: um cilindro de 50 litros de paredes indeformáveis, então significa que o volume é constante, né? Contém hélio, massa molar 4 gramas por mol, a 27 graus. Uma parte do gás vazou e a pressão interna passou a ser 0,4 atms menor que a inicial, sob as mesmas condições de temperatura. Com base nas informações, podemos afirmar que a massa de hélio perdida foi, a massa de hélio perdida foi, a massa de hélio perdida foi. Então ele quer saber quanto escapou do gás. Quanto escapou do gás. E aí? Bom, o gás estava num recipiente de 50 litros, com uma pressão de eu não sei quanto, numa temperatura de 300 Kelvin. 300 Kelvin. É isso? Ele não deu a pressão inicial, né? Não. A única coisa que ele fala é que, por conta do gás que escapou, a pressão caiu quanto? Queda de 0,4 atms. É isso, né? Ô, gente, vamos descobrir quanto de gás corresponderia a isso aqui, ó. Isso aqui é o que vazou. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o PV-NRT e vou colocar as informações que me interessam. Bom, o gás que escapou, ele estava preso num volume de 50 litros. Esse gás que estava preso num volume de 50 litros, quando escapou, provocou a queda de 0,4 atm de pressão, certo? Então quer dizer que aquele gás, quando estava lá dentro, ele exercia 0,4, essa quantidadezinha de hélio que escapou. Então vamos descobrir quanto vale isso em mol. Ó, 0,4 vezes o volume igual. Aqui eu já vou abrir como massa sobre massa molar, gente. Ó, a massa molar do hélio é 4, então já coloquei aqui, tá? Vezes. Como a gente está trabalhando com o volume em litros e a pressão em atmosferas, então eu vou colocar o R0082 vezes a temperatura em Kelvin, 300. 300. E daria para fazer algumas simplificaçõezinhas, né? Ó, por exemplo, o 50 com o 300 aqui, ó, dá 1,6. Passa. Nossa, eu ia fazer uma conta feia agora. Aí vai ficar 0,4 igual a. Aí eu tenho aqui, ó, M vezes 0082 vezes 6, tudo isso dividido por 4. 6 dividido por 4, gente, é 1,5. Então isso aqui vai ficar 0,082 M vezes 1,5. Daqui para frente eu não faço mais conta sem calculadora. Mais ou menos um quinto. 0,2 gramas. Aí. Tá bom? Então ficou. Ué, cadê a resposta? Ah, é D, tá certo. Ué, como que você sabe que é menor do que 1,5? É, então, porque a resposta está dando em massa, né?
É, isso aqui não é 0,2 mol, tá? É 0,2 gramas, é. Tá, mas e aí, qual que é a resposta, então? Oi. Então, é 0,4 atm menor que a inicial. Então, eu tô calculando a massa que escapou. Não é isso? Não é isso? É. 0,4 atms menor que a inicial. Sob as mesmas condições de temperatura. Então, é isso mesmo, 0,4, tá? Essa conta dá 0,2 mesmo, Carlos? Não que eu esteja duvidando de você, tá? Não é que eu esteja duvidando. Dá 3,2. 3,25 deu, tá? Se alguém puder fazer a conta de novo aí, aproximadamente. 3,25, é isso mesmo. 3 a 3,25, tá? Tá aí. A massa dá aproximadamente 3,2. É, tava muito estranho. Eu falei, essa conta tá esquisita. Peraí, acho que agora a gente consegue achar uma resposta. C, é verdade. A massa perdida foi um pouquinho maior que 3,2. Também que filha da mãe, né, cara, a conta. Você tem que chegar na terceira, segunda casa depois da vírgula também. Nossa. Oi. Ah, com certeza colocou, né? Com certeza. Não, mas isso aí, gente, se o cara não põe na prova, os caras metem recurso. Eles põem. É, porque assim, vai ter sempre aquele aluno falar, ele não deu. Não vou fazer a questão porque você não deu. E tá certo, não tá errado. Porque a pessoa não é obrigada a decorar isso aqui, né? Gostou, né, do chilique. Hum, recurso, recurso. Última. Ai, cada um botou um recurso lá. Tá certo. Ai, gente. Pior é que não dá nem pra boicotar o vestibular, né, cara? Porque se você não boicota, você não entra. É, mas dá vontade de boicotar, gente. Não fala, meu, pelo amor de Deus. Muita porcaria na prova, né? Esse aqui é um exercício que também é bem comum dentro do universo de gases, que é para trabalhar com o PVT Povotó. Então ele fala o seguinte, ó. Lembra que o PVT Povotó é a equação que a gente usa para quando o gás vai sofrer alguma transformação. Ah, vai sofrer uma compressão isobárica, vai sofrer uma expansão isotérmica, tá? Observe a figura a seguir. Inicialmente, o ar está confinado em apenas uma das partes do aparelho. Quando a torneira é aberta, o gás se espalha e ocupa a outra parte. Então, ele ocupa todo o volume. Então, o gás sofreu uma expansão. Calcule a temperatura final no estado 2, desconsiderando o volume do tubo que liga os aparelhos. Então, tipo assim, esquece o que tem um negocinho ligando os dois aparelhos, desconsidera esse negocinho, tá? Bom, quais são as condições do gás, pessoal, no estado inicial, que eu vou chamar de estado um? O primeiro desenho mostra que o gás está confinado no recipiente da esquerda. Então, qual é o volume um dele? 2 litros. Ahn, Qual a temperatura? 400 Kelvin? É isso? Tá. E a pressão dele? 5 atms. Pronto. Isso aqui é o PVT. Tá vendo? Ó? Agora eu vou no Povotó. O Povotó seria o estado 2. Estado 2. No estado 2, pessoal, o volume já não é mais 2 litros. É quanto? É tudo. É o que ele tava mais o outro.
que dá 5,5. A temperatura eu não sei, é o que eu quero descobrir. E a pressão vale quanto? 2. Caiu a pressão. Caiu a pressão. Ó, antes da gente fazer uma conta, deixa eu mostrar para vocês um negócio aqui. Quando o volume é 2, a pressão é 5. Tudo bem? Ó, quando o volume é 2, a pressão é 5. Quando ele abre a torneira, a pressão caiu para 2. Tá bom? Quantas vezes a pressão caiu? De 5 para 2. Ela caiu quantas vezes? 2,5 vezes. Né? Se você pegar 5 e dividir por 2,5, você chega em 2. Tá? A pressão foi dividida por 2,5. O que aconteceu com o volume? Ele foi multiplicado por 2,5? Sim ou não? Não. O volume não foi multiplicado por 2,5. Se o volume fosse multiplicado por 2,5, ele teria que ter passado para quanto aqui? Para 5. Por que eu estou fazendo esta conta? Para provar que pelo menos uma coisa eu tenho certeza. Essa transformação aqui não é isotérmica. Por que ela não é isotérmica? Porque se ela fosse isotérmica, isso e isso tinham que variar na mesma proporção, né? Aqui caiu 2,5, aqui tinha que subir 2,5. Então, uma coisa eu sei, a temperatura não é 400 Kelvin, tá? Porque muitas vezes a pergunta, ela não vai querer que você calcule a temperatura. Ele vai perguntar assim, essa transformação aqui é isotérmica? Entende? Você pode descobrir se ela é isotérmica ou não, calculando a temperatura. Mas se você observar com calma o que aconteceu aqui, você já percebe que ela não é isotérmica. Porque a pressão não variou inversamente proporcional ao volume, tá? Bom, vamos fazer a conta então. PVT e Povotó. Não dá para cortar nada aqui, hein? Não dá para cortar nada. É não. 5 vezes V sobre T igual a tananã vezes V sobre T2. Ó, as contas até que estão facinhas, porque olha só, pessoal. Eu vou cancelar o 2 com o 2 aqui, né? Eu posso dividir dos dois lados por 5, não posso? Aqui, se eu dividir dos dois lados por 5, aqui vai dar 1,1 e aqui vai dar 1, né? Ó, 1 e 1,1. Então aquela conta que era mais complicadora ficou assim, ó, 1 sobre 400 igual a 1,1 sobre T2. Então o T2 deu 440 Kelvin, tá? Ela subiu 10% a temperatura. Steckel. Ah, fala. Vixe, Maria. Embriaguez o mergulhador. Provavelmente. Mas aí eu acho que tem muito mais a ver. Eu não sei. Não sei. E dá uma sensação de tontura. Pode ser. É, eu acho que tem a ver com o seguinte. Pode ser que esteja falando besteira, mas acho que é por aí. O nitrogênio me parece que ele é um pouco mais solúvel no sangue do que os outros gases. Então, o que deve acontecer? Se você está numa pressão muito alta, todos os gases acabam ficando mais solúveis, mas o nitrogênio em excesso. E eu acho que é esse nitrogênio em excesso que dá essa sensação de confusão mental.
Não, o cilindro é o ar que você está usando para respirar, mas ele não é oxigênio puro. Ele é uma mistura também. Se eles usam ali, acho que nitrogênio, oxigênio, ou às vezes hélio, eles também usam um pouco de hélio. Mas eu acho que tem a ver com a solubilidade mesmo. Eu não sabia que existia embriaguez do mergulhador. Mas eu acho que tem a ver com a concentração de algum gás em excesso mesmo. Se bem que hipóxia, né, de maneira geral, causa confusão mental. Quando a pessoa está com hipóxia, antes de desmaiar, por exemplo, ela já começa a ficar uma certa confusão mental. Gente, vamos entrar então na parte de estequiometria. Peraí que eu vou ter que só trocar o arquivo aqui, peraí, rapidão. O que vocês estão falando aí, né? Ah.